1212, testando o canal de português. 12. Hello and welcome. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A sessão de hoje é sobre alinhamento de transição e investidores, como enfatizar as semelhanças. Gostaria de começar por agradecer aos nossos patrocinadores, pois essa conferência não seria possível sem eles, tá? JP Morgan, Credit Suisse, Pignan, Moody's, ESG Solutions, Luxembourg Green Exchange, Citi, Refinitiv, Paribas, IHS Market, a FSD África, o BID, Ikima, Mizuno, GB, Ashurst, Environmental Finance, Sustainable Bond, Caxin, IPE, Responsible Investor, Kanga News e Eca Business. Realmente agradecemos a todos eles por todo o apoio. E aqui umas questões administrativas, tá?
Se vocês puderem, por favor, usem a caixinha de perguntas e respostas. Temos a nossa equipe lá aqui, está pronta para responder as suas perguntas, qualquer outro comentário ou qualquer dúvida, você entra ali no chat, tá? E também temos, enfim, várias perguntas que têm sido feitas e a gente vai usar isso também aqui com o nosso painel. Hoje temos também a grande sorte de termos interpretação ao vivo com vocês. E eu vou então tentar falar devagar para ajudar os intérpretes, né, com o trabalho deles. Temos interpretação em português, espanhol, francês, mandarim e japonês. E, bom, você seleciona então o idioma que você prefira. Bom, as sessões estão sendo gravadas, tá? Vocês poderão ouvir essas sessões no Swapcard até novembro. E, bom, nós temos várias cabines virtuais, onde você pode, né, fazer aquele networking com os outros participantes e para o pessoal da imprensa, se vocês quiserem organizar entrevistas, entre em contato ali, né, com a cabine virtual da CBI para fazer isso. Bom, acabam de me mandar uma mensagem para dizer que eu não falei de um dos principais patrocinadores da JP Morgan. E, bom, eu gostaria então de apresentar os nossos panelistas hoje. Temos o Adam Matthews, que é o presidente da iniciativa do Caminho para a Transição. Nós temos também a Esther Stokes, que está na CDP, aonde ela faz a gestão, né, dessa iniciativa de transição para o baixo carbono, e James Mitchell. Eu sou a Michelle Rossfield e eu sou a chefe de padrões de sustentabilidade climática na CBI. Então, sejam bem-vindos. Estamos organizando isso para vocês porque nós fomos unidos, né, por essa ação para prevenir o greenwashing. Normalmente trabalhamos nesse espaço aqui para plateias diferentes, mas na verdade a mensagem de hoje é a complementação, digamos assim, para aqueles que ouviram o discurso da Marissa Drew hoje de manhã. Você ouviu ela falar que precisamos nos unir, né, e realmente avançar. E essa conversa aqui é verdade, né? Todos temos muito a oferecer uns aos outros. Por quê? Porque trabalhamos, da mesma forma. E sendo assim, eu pediria para vocês darem uma olhada naquela pesquisa, né, de aquecimento e para realmente falar, nós temos um papel para iniciativas ou os governos realmente precisam ser responsáveis por toda essa transição. Nós realmente achamos que sim, há, né, espaço para essas iniciativas e inicialmente nós vamos ouvir um pouquinho de cada um dos nossos convidados aqui para termos um pouco sobre a iniciativa nessa conferência. Então, Adam, você primeiro, talvez você pode responder a pergunta do que é necessário para a oportunidade para você alavancar, né, as finanças para essa transição. Muito obrigado por estar aqui e peço desculpas por não ter a marca corporativa aqui atrás, mas os nossos panelistas são melhores de mexer no computador do que eu não soube fazer. Mas isso aqui é como eu falei, né? É um dos grandes desafios que nós, como investidores, como sociedade, precisamos enfrentar. E, para isso, precisamos do meio ambiente regulatório. E, bom, em termos, né, da CBI, temos também, né, as ferramentas como o CDP, né, como, enfim, PRI, e todos estamos aqui para tentar decifrar o que essa transição significa. Ninguém fez isso ainda, isso é muito complicado, envolve realmente uma mudança muito grande de como a gente estrutura os negócios, as finanças são críticas para isso e realmente para que você realmente desempenhe o papel que precisa ser feito, né? Primeiramente temos que entender a transição de uma forma que funcione para a sua agenda e como investidor, né, eu trabalho para um fundo de investimento, né, de pensão, que é o meu principal trabalho, mas a gente sempre pensa como que nós podemos, né, dar esse papel
de apoio para essa transição global, pois precisamos ter esse investimento. Então, é muito importante, né, quando vocês trabalham para o setor financeiro e jurisdições diferentes, para que a gente veja como que a gente pode ter essas finanças de forma significativa e realmente responsabilizar as pessoas por suas ações. E eu vejo, né, que as iniciativas diferentes de fato oportuno juntar essas iniciativas numa estrutura, né, comum, sabendo que temos atores diferentes, então há algumas perspectivas que investidores vão ter que ter, mas nós temos também, né, essa parte da responsabilização. Por exemplo, eu sou responsável para o pessoal ali na minha equipe, e a gente tem que ter certeza, né, que o ativo é gerido de forma sustentável, mas a gente tem que também promover a transição, e eu diria que o trabalho para essa transição será realmente crítico, mas é também algo de Bem, altamente permissível. muito obrigada, Matheus. Então, qual seria o público-alvo para essa transição? Bem, na verdade, isso foi estabelecido por proprietários de ativos, principalmente porque temos que trabalhar com a agenda desses proprietários de ativos. E nós, então, o ponto de partida era nós somos os proprietários de ativos e precisamos, então, trabalhar com questões como divulgação de informações das empresas e consolidar essas questões com base no que precisamos entender sobre as transições. Então, nos últimos 5 anos, temos trabalhado isso e desenvolvemos uma ferramenta gratuita por meio que foi desenvolvida junto com a LSI para avaliar as empresas, saber se elas têm as capacidades de gestão e as qualidades que você procura nas empresas que vão participar dessa transição climática. E se essa capacidade gerencial se pode ser traduzida em metas que são alinhadas à transição. Isso foi traduzido em metodologias que nos permitam, então, que, por exemplo, isso seja realizado e, junto com isso, conseguimos fornecer um benchmark para essa iniciativa. E aí, estamos também na liderança e na vanguarda na definição de certos padrões e certas normas para que o mundo inteiro possa saber o que significa estar alinhado a uma transição e o que significa para uma empresa participar dessa transição. Então, temos muito a fazer ainda nessa área, principalmente é bom saber que temos uma ferramenta acadêmica que nos apoie nisso. E é importante que isso ajudará também os investidores a desempenhar um papel construtivo nessa trajetória de apoio à transição. Excelente, muito obrigada, Adam. Bem, nós falamos então sobre esta e seu papel principal, na verdade, é avaliar essa transição. Eu gostaria que falasse um pouco agora sobre o seu trabalho. Bem, ACT, ou avaliação da transição ao baixo carbono, eu acho que o nome já diz bastante claramente o que pretendemos fazer. E nós ah, fomos cofundadores da ACT na época do Acordo de Paris, 2016, e trabalhamos para desenvolver metodologias que pudessem responder a essa pergunta sobre quais perguntas estavam prontas para uma economia de baixo carbono a partir das próprias empresas. E criamos também grupos de trabalho com especialistas técnicos e também do mercado. E os dados são importantes, mas é importante que esses dados sejam significativos para saber o que as empresas estão fazendo e quais são as melhores práticas dessas empresas. E tentamos, então, definir benchmarks com base em outras iniciativas para desenvolver metodologias, então, que pudessem medir essa transição rumo ao baixo carbono das empresas. E esses marcos ajudam os usuários potenciais desses mecanismos, ou seja, as partes interessadas que podem querer saber o que as empresas estão fazendo, mas também são importantes para as empresas, porque elas terão, então, um roteiro bem claro, uma transição, e elas podem, então, demonstrar que as suas próprias ações estão na trajetória certa. E se elas não estiverem na trajetória certa, o que fazer em seguida?
E aí também é importante reconhecer que as transições são muito ligadas ou vinculadas às escolhas tecnológicas, e aí começamos a trabalhar em informações mais detalhadas para empresas individuais, o que isso significaria dentro de cada empresa e também para os investidores. E tudo isso, naturalmente, precisa ser apoiado, como o Adam indicou, por uma forte gestão e uma estratégia robusta e um plano de transição de longo prazo e também uma ferramenta que possa modelar as emissões. Isso no âmbito de um marco de gestão e de governança bastante forte. E isso, nós sabemos que os modelos de negócios de hoje não serão os mesmos do futuro. Sim, muito obrigado, Esther. E você, deixa eu convidar um pouco o James aqui. Você trabalha para a RMI. Seu trabalho, na verdade, é um pouco diferente, mas é complementar ao que foi dito até agora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo aí do seu lado. Sim, obrigado, Michel, e bom dia e boa tarde a todos. Sim, aqui no Centro de Financiamento Alinhado de Clima, nós trabalhamos com o objetivo de habilitar ou facilitar a vida das empresas nessa transição. E após muitos anos, muita demanda no setor financeiro, por clientes, reguladores, etc., agora chegamos a um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, na verdade, isso pode ser muito bem demonstrado pelo grande volume de compromissos de zero líquido que já têm sido divulgados atualmente. E isso, na verdade, envolve principalmente grandes empresas do setor financeiro e que representam cerca ou mais de 70 trilhões em ativos. E agora estamos na fase de implementação, na verdade, indo além, na verdade, alguns dos tópicos já foram mencionados aqui, mas além deles, na verdade, nós somos um centro de pesquisas e na verdade, realizamos uma análise bastante ampla sobre essa questão e conseguimos encapsular de maneira bastante simples o que essa tendência significa. E, na verdade, o setor financeiro foi encorajado a participar dessa transição rumo a uma economia de zero líquido. E isso, na verdade, está empurrando toda a economia rumo àquela meta de 1,5 graus. E isso inclui uma série de atividades, inclusive ligadas à gestão e atividades de investimento, e todas elas que vão convergir, então, rumo à mesma meta, e também ajudarão a definir normas para o setor financeiro e também depender do trabalho dos governos no sentido de regular essas atividades. Bem, o que está acontecendo no mundo atualmente é que nessa fase anterior e preparatória para a COP, uma coisa que mudou claramente é que todas as partes interessadas, seja o governo, setor privado, setor financeiro, todos sabem que tem um papel a desempenhar, mas como o Adam disse anteriormente, cada setor tem seus limites também. Então, cada vez, quando tivermos mais partes interessadas participando disso, nós conseguiremos complementar os trabalhos um dos outros. Bem, e em relação ao financiamento sustentável, bem, como faremos isso para o financiamento da transição? Bem, isso pode ser feito em nível de sistema, em nível de empresa, em nível individual. Em nível sistêmico, isso significa estabelecer regras. Em nível de empresa, significa, quer dizer, pensar nas ações específicas que possam ser feitas para realizar essa transição. Bem, de volta a você, Michel. Bem, obrigada, então, James. E a minha colega Ana não falou ainda, então gostaria de convidar a Ana a falar um pouco sobre o que é necessário aqui para, então, alavancar o financiamento.
Bem, obrigado, Michele. Obrigado a todos. Bem, a CDI é uma organização que trabalha principalmente no mercado de títulos verdes e trabalhamos com nossos parceiros de investimento e que estão interessados em investir no verde agora na transição, mas pode ser um grande desafio identificar o que é confiável, e a confiabilidade é algo fundamental para esses mercados. Independentemente do tipo de títulos vinculados à sustentabilidade, títulos verdes ou títulos de transição, quer dizer, é importante aumentar a credibilidade. E é importante isso para que possamos então atrair mais pessoas. E a CBI já, desde 2012, vem trabalhando em normas de certificação para o setor de títulos verdes, principalmente em títulos de uso de recursos, e nós achamos que na época era a maneira certa de envolver o mercado, ou seja, desenvolvendo esses critérios para investidores em vários setores, construções, edificações, transportes, silvicultura, o manejo florestal, etc. E agora estamos envolvendo também outros setores, como a indústria mais pesada, e também buscam fazer uma transição naturalmente. E quando se fala de transição, nós estamos falando somente sobre o que é verde hoje, mas os setores que principalmente não são verdes, mas que desejam realizar uma transição, ou querem mudar, ou seja, ou fazer a mesma coisa de maneira diferente, ou começar a atuar em outro setor. Então, nós temos que apoiar essas empresas, esses setores que desejam realizar essa transição. E nós podemos apoiar, então, essas empresas, esses setores com títulos de uso de recursos. Isso nos trouxe agora aonde estamos agora, quer dizer, outras organizações estão trabalhando também em avaliações em nível de empresa que são fundamentais para que esses KPIs possam ser mais divulgados e mais reconhecidos por todos. Eu vou falar mais tarde sobre um trabalho que estamos divulgando em breve sobre avaliação da transição em nível de empresa. Isso vai ser numa sessão que vai acontecer por volta das 10h30 da manhã aqui no Brasil. E falamos um pouco sobre padronização, como as empresas e as organizações podem trabalhar juntas para fornecer mais clareza aos emissores, aos investidores e todas as partes interessadas estão envolvidas e interessadas nessa transição, e como a transição pode nos levar a nossas metas coletivas de manter a temperatura global abaixo de 1,5 graus, como pretendemos. E isso é importante. Saibamos o que os outros estão fazendo também, para que possamos ajustar nossas ações. Obrigada, Ana. Acho que isso é muito importante. É importante que possamos comunicar com o nosso público hoje, que essas organizações estão trabalhando juntas, estamos buscando pontos em comum quando podemos. E é importante também termos métricas padronizadas para que o mercado possa, então, entender e compreender o motivo de realizar essa transição. Vou voltar para a Esther aqui. Eu gostaria de perguntar se você tem alguma sugestão sobre como aumentar, então, a comparabilidade, a comunalidade entre o que estamos fazendo. Sim, Michelle, o que eu gostaria de enfatizar principalmente é sim que temos pontos em comum, todos temos o mesmo objetivo comum, ou seja, realizar uma transição bem-sucedida rumo a uma economia de zero líquido. Mas como realizar essa transição, na verdade, é baseada em pesquisa e em ciência. E muitas organizações que trabalham para definir exatamente, quer dizer, essas restrições, quer dizer, o que isso significa para a economia e para setores específicos. Muitas organizações trabalham nesse sentido. A minha organização trabalha nisso, e também dos panelistas que estão aqui. E todos estamos buscando os mesmos pontos de referência, essa base de conhecimentos que nos ajudará a fazer isso. Na verdade, e o trabalho da CBI tem sido fundamental para isso, e também o trabalho do IPCC tem sido muito importante também para definir quais são as restrições que são impostas pela ciência a todos nós atualmente, e também o trabalho da Associação Internacional de Energia, principalmente aquele trabalho sobre a definição do cenário do zero líquido e que isso significa para o setor da energia, principalmente para aqueles setores que dependem
principalmente das emissões de energia, ou que estão mais relacionados a essas emissões. Então, estamos vinculados às mesmas fontes, mas é um trabalho que muda muito rapidamente. Estamos todos atualizando o nosso trabalho rapidamente e é algo que, na verdade, muda muito rapidamente, é difícil acompanhar tudo isso. Mas eu acho que onde diferimos, na verdade, são nossos pontos de partida e também nossas bases de usuários, que a transição vai afetar toda a economia e todos os atores do mercado. Então, é importante que tenhamos iniciativas que atendam a essas diferentes necessidades no mercado como um todo. Eu acho que isso é importante, quer dizer, se considerarmos os setores que têm os maiores impactos na economia, isso é importante, é um ponto de partida importante para nós. E nós queremos estabelecer uma língua comum entre empresas e entre investidores, para que as empresas possam demonstrar a sua credibilidade e possam, então, se conectar e compartilhar o que estão fazendo em uma forma que seja compreensível por todos. Eu gostaria de, na verdade, de lembrar ao público hoje que o alinhamento faz parte do nosso trabalho. Na verdade, estamos trabalhando com diferentes cenários e fazendo o que podemos, mas todos nós que buscamos esse alinhamento. Eu acho que à medida que evoluímos, vai ficar cada vez mais importante que façamos isso. E, na verdade, e à medida que temos mais interesse nesse setor. E temos que demonstrar que estamos cada vez mais alinhados. Eu acho que, à medida que progredimos, precisamos de mais oportunidades como essa de hoje, em que nos reunimos todos no mesmo lugar para buscar esse alinhamento entre nossas iniciativas e que nós possamos, então, sim, ajudar as nossas partes interessadas, os nossos atores, mas que não estamos trabalhando rumo a destinos diferentes. Buscamos todos a mesma meta. Bem, como eu disse no início, tem aqui uma pesquisa que está sendo realizada agora durante esta sessão e vocês podem ver isso na sua tela. Na verdade, tem uma pergunta lá que se há um papel para o governo nessa transição, na definição dessa transição. Então, é interessante acompanhar essas respostas. Eu gostaria de perguntar aos nossos panelistas sobre o que eles pensam. Então, qual o papel do governo em relação a isso, em relação à alteração dos marcos regulatórios? Adam, o que você acha? Bem, muita da inovação virá de iniciativas como essa, quer dizer, do setor privado e do setor financeiro. Então, essas iniciativas vão embasar as novas políticas. Nós temos a capacidade de mudar mais rapidamente que os regulamentos, mas, na verdade, isso significa que todos vamos nos movimentar e progredir no mesmo ritmo. Então, às vezes, é importante que tenhamos políticos para definir, então, esse trabalho, mas em termos da iniciativa de títulos verdes e também dos esforços dos investidores, acho que é fundamental que trabalhemos em diferentes jurisdições para definir padrões de divulgação que nos dê confiança e também a nossos investidores sobre o que as empresas estão tentando fazer para navegar essa rota de transição. Nós queremos poder fornecer financiamento para a transição e também investir em empresas que estejam navegando nesse oceano. E eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos. Mas para fazer isso, nós precisamos codificar boas práticas e criar uma interface entre aqueles que buscam esse financiamento para a transição e aqueles que estejam em condições de fornecer esse financiamento. E, na verdade, é uma forma ambiciosa de trabalhar, mas bastante responsável. E eu acho que temos um papel também para os reguladores, que vão atuar em diferentes jurisdições sobre o que pode ser feito em cada uma dessas jurisdições. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental. Temos que considerar o ritmo e temos que considerar também a possibilidade de destravar. Perdão, falhou um pouco aqui, mas temos necessidade de destravar esse trabalho. É muito importante que entendamos que nosso trabalho é de guiar
as nossas partes interessadas nessa rota de transição. Eu acho que se fizermos isso juntos, poderemos multiplicar o nosso alcance e o nosso poder. Eu acho que temos um papel muito importante para ajudar, então, a preencher essas lacunas e unir as nossas atividades e possamos ampliar, então, nossos compromissos de zero líquido, mas, em última análise, buscamos uma interface com diferentes setores, diferentes empresas e desenvolver novas normas e marcos para entender o que funciona e o que não funciona. Bem, na verdade, temos também algumas preocupações relativas a algumas lacunas no mercado e também na orientação. James, eu queria saber o que você pensa sobre o que o mercado pode fazer e o que está funcionando e o que não está funcionando. Sim, é uma pergunta muito boa. Eu acho que há 3 regras básicas aqui. A primeira está ligada à ciência. Quer dizer, temos que nos basear na ciência. Na verdade, estamos buscando atingir uma economia de zero líquido neste século. E, na verdade, os impactos climáticos estão cada vez mais severos e mais claros para todos nós. E nós precisamos atingir essa situação de zero líquido. Isso cada vez é mais o foco de todos nós. É importante que nos baseemos na ciência. Em segundo lugar, nós precisamos trabalhar como essas instituições estão trabalhando, então, divulgar as informações sobre como as empresas estão buscando e contribuindo para esse objetivo de zero líquido. E também a comunicação é muito importante. E, em terceiro lugar, precisamos consolidar o que já existe. Como dissemos aqui, nesse painel, há muitas coisas positivas sendo realizadas, mas nós temos que, muitas vezes, trabalhar a partir do que já existe, ou seja, temos várias organizações como a TPI e várias outras iniciativas que existem. E se essas orientações ainda não existirem, se esses marcos ainda não existirem, podemos buscar em outros lugares para que possamos colaborar cada vez mais com nossos pares e tentar, então, trabalhar a partir do que já existe, como eu já disse antes, e também trabalhar com outras instituições financeiras em outras partes do mundo, e muitas coisas positivas estão sendo feitas internamente também. Precisamos compartilhar mais essas iniciativas. Acho que é um ponto muito importante que temos visto muito na nossa avaliação dos instrumentos financeiros que estão chegando ao mercado. Nós vemos que muitas empresas já desenvolveram seus próprios planos e metas e, na verdade, falta conhecimento muitas vezes sobre esses planos. E seu ponto sobre colaborar, sobre ampliar a colaboração é muito importante. Ana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre seu trabalho realizado em relação à taxonomia da União Europeia e financiamento sustentável. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Bem, eu acho que muitas taxonomias estão sendo desenvolvidas neste momento em várias partes do mundo, Europa, China, Colômbia, Chile, África do Sul, Rússia, Mongólia, Canadá, Japão, quer dizer, muitos países estão trabalhando nesse sentido. Assim, falando especificamente da taxonomia da União Europeia, eu acho que o que é interessante é que, em primeiro lugar, existe essa ambição de envolver toda a economia e há muitos setores que nós ainda não cobrimos de maneira setorial. Então, manufatura, fabricação de produtos químicos, por exemplo. Então, isso é muito importante, que a taxonomia cubra tudo isso. E eu acho que uma coisa que a taxonomia da União Europeia ainda não tem são rotas de transição. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Eu acho que seria muito importante se começarmos a falar de mitigação e adaptação. Na verdade, é muito positivo para começar. Eu acho que outro ponto interessante sobre a taxonomia da União Europeia é que é um marco bastante coordenado para atingir objetivos ambientais. São 6, se não me engano. Adaptação, gestão de recursos hídricos e outros. Eu acho que
é importante que possamos oferecer uma contribuição substantiva para não apenas um objetivo, mas para todos eles em paralelo. E eu acho que a CBI sempre trabalhou, principalmente em fatores climáticos, mas nós temos agora pessoas e organizações que estão emitindo, perdão, títulos vinculados à sustentabilidade. Tem muito foco também nas ODS e todas elas precisam de uma transição. E é importante que nos perguntemos o que isso significa ao longo do tempo, o que isso significa trabalhar rumo a essas metas. E eu acho que, pelo menos, a taxonomia da União Europeia é um ponto de partida para a integração dessas diferentes metas, desses diferentes objetivos ao mesmo tempo. Mas eu acho que a principal lacuna que ainda precisa ser preenchida é, sem dúvida, essa cobertura mais setorial e também porque não há uma rota de transição. Isso deveria ser incluída na taxonomia da União Europeia. É sobre isso que estamos falando aqui. Na verdade, são critérios de partida. Eu acho que existe já uma indicação bem clara que a taxonomia vai ser revista, acho que em 3 anos, e precisamos de orientação para que isso possa ajudar as empresas a determinar suas próprias metas. Oi, Michel, será que eu posso entrar aqui? Porque, claro, né, o que a Europa tem feito com relação a isso, né, é pioneira, né, como regulador, mas se eu pensar sobre alguns anos no futuro, como que isso vai se relacionar com o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai, de repente, ter seu próximo sistema semelhante, mas não alinhado, e eu acho que a gente precisa realmente, né, ter ciência dos técnicos que vão dizer, olha só, isso aqui, né, a gente tem que juntar, e obviamente, né, esses caminhos são críticos para isso, e precisamos realmente ver isso da forma melhor possível. Eu diria que empresas, investidores práticos dessa área, eu acho que é muito importante para reguladores em países diferentes, para garantir que a gente não chegue nesse sistema onde a gente tem sistemas de exigências diferentes, meio que tornando tudo um pouco mais tenso, né? E eu sei que tem um pouquinho de elemento de soberania com isso, com os países e jurisdições, mas a gente tem que garantir que nós possamos ter a forma o mais efetivo possível, né, para poder fazer esse tipo de capital para a transição, sem que eles tenham que entrar em fricção. E na verdade, Adam, eu vou voltar para você para a próxima pergunta, né? Que essa questão das lacunas, eu aprendi muito quando eu puder falar bem do nosso colega aqui, mas você tem um podcast chamado Talking Responsibly, né? E um dos seus podcasts recentemente foi sobre o trabalho que você fez no setor de mineração, analisando a integração da parte ambiental nesse exemplo específico, né, com práticas sociais. Você poderia falar um pouquinho de como que o nosso trabalho poderia se expandir para integrar, né, esses fatores ambientais sociais mais abrangentes? Sim, claro. Obrigado pela propaganda do meu podcast. Eu não teria a audácia de fazer eu mesmo, mas em termos do papel, dos títulos, eu acho que os investidores eles têm a possibilidade de serem muito mais criativos em tentar trabalhar com os grupos diferentes que vão precisar dessa finança de transição para permitir que essa transição ocorra, né, no ritmo correto, como também empregar tecnologias diferentes, entregar estratégias. Eu tenho visto com alguns outros colegas, temos um fundo de pensão da Suécia, por exemplo, pensando que há alguma forma que a gente consegue ser mais granular, por exemplo, para que os nossos investidores entendam, né, esse caminho de transição nacional com relação ao que eles precisam dentro daquele país e como que isso está relacionado com aquele ativo ou empresas trabalhando naquela jurisdição. E eu estou tentando realmente achar uma forma de juntar os dois para que tenhamos a confiança de chegar de uma forma mais cedo e realmente poder fazer essa transição, né, nesses mercados mais desafiadores, por exemplo, nos mercados emergentes. E como investidor, por exemplo, tem um papel que deveríamos estar desempenhando e temos que ver realmente aqueles ativos muito difíceis que precisam fazer a transição, mas a gente tem que também, né, admitir que alguns desses sistemas energéticos nacionais dependem de combustíveis fósseis e não há uma alternativa que pode ser utilizada agora. Essa alternativa precisa ser criada, portanto, temos que reconhecer isso e temos também que garantir que nós vamos criar títulos ou intervenções que vai liderar essa transição de uma forma mais ambiciosa, que seja crível e transparente. Eu acho que estamos no início de ver
tudo isso, né, esse avanço, digamos assim, e realmente ver, né, como as iniciativas, os KPIs, como que essas ferramentas podem nos dar apoio para desempenhar esse papel, há outros aspectos e fatores que precisam também, né, entrar nessa discussão e a gente é, chegar numa solução e nós temos todo um contexto de como que você está operando no nível macro, nível de projeto, pois isso, na verdade, nos permite ver como que a gente pode jogar o jogo, digamos assim. Mas eu diria, não ache que você tem que criar todas as soluções você mesmo, pois você pode realmente pensar, né, que, de repente, a gente tem que sentar na mesa com vários outros atores para meio que achar uma solução para esse desafio de forma coletiva, né? Ou seja, com isso, num contexto mais abrangente, a gente fornece o financiamento e, claro, temos que ter, né, os patrões de accountability, né, prestação de contas, verificação, para que nós possamos então ter isso. E eu sei que vocês fizeram bastante trabalho interessante, vendo, né, esses fatores ambientais, sociais mais abrangentes, e nos fale um pouco sobre o trabalho que vocês têm feito um pouquinho, Esther, por favor. Bom, a próxima questão ambiental está muito perto, né, da mitigação do clima, né? Então a nossa iniciativa foca muito nisso, mas nós temos também a adaptação, que é um parceiro chave, né? E isso está ficando cada vez mais relevante, pelo menos foi o que 2021 apontou para nós e para todas as empresas. Então começamos já a adaptar, digamos assim, integrar indicadores de adaptação, tá? Dentro dos apps, por exemplo, nós temos uma metodologia que está sendo testada nesse momento, que é uma demonstração que, setorialmente falando, precisamos avaliar quais são os temas mais relevantes e problemas que precisam ser solucionados, focados, e há trocas, digamos assim, e vínculos entre esses impactos ambientais e outros impactos, né, em todo o espectro. Agora, do lado, né, da CDP, a gente faz o rastreamento de água de desmatamento e desde que a gente começou a realizar esse projeto, colegas começaram a me perguntar quando que a gente vai começar, né, a ver toda essa questão do desmatamento, né, dentro do ACT, por exemplo, e tudo isso pode ser expandido potencialmente para analisar esses temas. Então, realmente é algo que pode ser interessante para nós, o CDP, no ACT também, tá? E os stakeholders, e eu acho que é realmente muito importante que sejamos liderados por setores. Eu diria que a maior barreira que enfrentamos é poder ter acesso à transição para esses temas ambientais e sociais, e na verdade é ter aquela definição do que é, né, essa transição. Nós temos caminhos para a descarbonização que nos apresentam volumes de carbono que podem ser emitidos na atmosfera até o tempo X, e isso pode ser recapitulado, digamos assim, de volta para oferecer, né, um limite, né, um benchmark para uma empresa, como, né, uma quantia que eles podem emitir, e aí nós temos aquelas opções de tecnologia que precisam utilizar isso, mas a gente não tem isso para os temas ambientais. Agora, esse é o trabalho que está sendo feito, tá? Com a rede, né, das metas que nós temos, e a gente também está vendo um aumento de consenso internacional sobre a necessidade de defender a biodiversidade, estabelecer metas referentes a isso. Isso nos traz para a questão que é: estamos fazendo a transição para o quê, né? E eu espero que esse trabalho possa sim ser acelerado, mas é muito importante ter toda essa base fundamentada, né? Toda a ciência lá e, claro, né? O consenso político sobre qual que é o ponto final, se nós formos realmente medir as transições para esses aspectos também. Eu mencionei, né, no início da sessão que a gente tinha umas pesquisazinhas, então eu incentivo vocês a votarem, pois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E nós temos tempo nessa sessão aqui, vocês podem colocar aqui a pergunta de vocês, né, a caixinha ali de perguntas, tá? Enfim. E agora eu gostaria de falar sobre uma questão que estamos realmente lutando como iniciativas, mas muitos investidores estão abordando essa questão agora, que é a questão da medida, né, mensuração. Muitos investidores conseguiram demonstrar o impacto do trabalho deles, medindo o carbono, analisando o carbono. E o que estamos começando a ver é que os investidores estão falando, olha só, parece que não funciona tão bem, né, usar essa métrica da transição.
Então, temos uma pergunta aqui dessa pesquisa que é: qual que é a métrica que poderia mostrar o progresso que a organização está fazendo para a transição para a emissão zero? E 100% no momento diz que precisamos achar uma métrica nova. Gostaria então de perguntar aos nossos panelistas qual o posicionamento deles, né, e ideias que eles têm com relação a isso. E James, você é o primeiro, pergunta difícil. Eu teria umas duas perguntas aqui, então vamos lá. Né, o foco no carbono ele é bem fácil, por quê? Porque com isso a gente consegue um foco correto, né, a métrica aí, claro, né, num desafio de ASG, onde está tudo por meio de uma padronização e todo esse escopo é um pouquinho mais difícil. Agora, para ter um exemplo, para a gente entender o total de emissões de financiamento pode ajudar a gente a focar os nossos esforços, mas como a gente já sabe, uma métrica talvez não diga a você o que você precisa fazer quando você consegue medir isso. Agora, claro, né? E isso aumenta a necessidade de termos métricas mais robustas, né? Para que a gente dê apoio a possibilidade de jogar de forma limpa e justa, né, com todo mundo, e isso é muito importante também. Então, para dar um exemplo específico aqui para vocês, vamos falar do setor aqui do deal, né, do negócio, para a gente enfatizar essa importação. Então, perdão, de aço, setor de aço, e a gente provavelmente vai precisar de mais produção de aço, né, mas precisamos harmonizar a produção desse aço. E o que a gente está vendo é a necessidade de entender as emissões, ter benchmark para, né, termos esse nível de jogo justo, mas devido à complexidade de empresas de aço e a necessidade para continuar a produzir o aço é tão importante, né, com a transição para que a gente possa ter os incentivos corretos para essas empresas que são responsáveis por fazer o aço. Nós acreditamos que ambos são importantíssimos para poder chegarmos, né, nessa emissão zero. Agora, nós temos também o foco do carbono que não deveria vir, tá, com o curso de outras questões, tá, como, por exemplo, o desenvolvimento de equidade. E, na verdade, isso para a gente é muito mais uma questão de acertar, digamos assim, a primeira questão, para que nós possamos focar em acertar como lidar com os próximos problemas. Agora, Ana, e você? O que você acha de tudo isso? Muito obrigada, Michel. Bom, já que a ciência, né, é a limitação de trabalho em transições, para mim, é aquelas métricas, né, de efeito estufa, digamos assim. Então, na verdade, não é uma questão de investir isso ou reduzir os seus níveis de emissão, ou o que seria, né, o seu business as usual. Mas o que seriam essas metas? Eu acho que sim, são metas setoriais, caminhos setoriais específicos. Então, né, o que é um bom desempenho com base em tecnologia nesse setor, etc. E a gente talvez tenha alguns indicadores meio padrões, ou seja, a gente não faz a prestação de contas, né, de um gás de efeito estufa, se a gente tem uma indicação que reflete, né, essa questão do gás. Enfim, se o trabalho puder ser feito antecipadamente para dizer, olha só, esses aqui são os caminhos para esse setor, esse é o perfil de emissões para esse setor, é isso que impulsiona esse perfil, temos que mudar para essas tecnologias, esses inputs, essas misturas de tecnologia, tá, os indicadores, mas é porque você termina tendo que lidar com esses indicadores dentro dessas emissões. Então, numa questão, né, de um ciclo de vida, a gente tem essas emissões diferentes, pelo menos, quando consideramos esses caminhos, etc. e tal. Mas é nisso que a gente focaria e seria as respostas que a gente meio que procura dessas métricas, tá? Tá muito bem, então acho que estamos vendo aqui as limitações, né, de fazer só essa parte do carbono, e ficaríamos realmente muito interessados, né, nos seus pensamentos. E Adam, o que você diz assim? Eu concordo com o que os meus panelistas falaram. Eu acho que realmente precisamos enfatizar esses aspectos, né, de uma transição justa que todos assinam embaixo, mas eu acho que realmente poder ver se a gente entende o que esse plano de transição significa, não só no contexto de carbono, mas no contexto de impactos nas forças de trabalho e comunidades em áreas distintas. Por exemplo, uma das coisas que estamos discutindo no momento é
planos de transição individual para usinas de carvão mundo afora, para a gente entender como que aquela usina pode fazer a transição e o impacto que isso vai ser com relação à força de trabalho e como que podemos fazer a gestão, né, ao lado desse plano de transição e como que a gente tem essa granularidade. Portanto, a gente realmente precisa uma gama de métricas, não é somente uma, né? Pois os investidores eles têm a capacidade de revisar vários tipos de informação, mas eu acho que uma das questões aqui é que essas transições vão ser críticos para que serão críticas para que nós possamos realmente desempenhar o papel que precisamos desempenhar, tá? Nós temos agora a possibilidade de algumas perguntas aqui no painel. Temos uma pergunta para você, Adam. Então, como parte do seu template de avaliação para empresas listadas nas bolsas somente, ou pode também, né, ser aplicado às pequenas e médias? Bom, a gente desenvolveu os KPIs aqui, trabalhando com as maiores empresas, né, com relação a emissões, e obviamente listadas na bolsa, mas nas próximas semanas vamos começar a trabalhar com empresas que não estão na bolsa e vamos incluir métricas também na dívida existente dessas empresas para que isso é, para que um perfil seja desenvolvido, né, dessa empresa. E isso é trabalho feito por um professor na Universidade de Dublin, tá? E vamos então expandir para títulos soberanos, trabalhando com as redes de investimento para estabelecer uma ferramenta comum para que nós possamos analisar também essa dívida soberana. Então, na verdade, estamos trabalhando, né, dentro da nossa iniciativa para poder trabalhar com tudo isso. E claro, né, temos todo o feedback e começamos com todas essas empresas que estão listadas na bolsa, trabalhamos com todos os princípios e todo esse trabalho que foi feito dentro dessas empresas para que nós possamos, né, ter esse fluxo todo. Agora, um outro com quem estamos trabalhando ativamente com os investidores é para realmente entender como que um setor, uma empresa, né, como o plano de transição deles está relacionado a toda a cadeia de suprimento, pois tem muita semelhança ali com aquele Mission Possible, né, todos os esforços que eles têm feito com os investidores e as ferramentas que eles utilizam para complementar esse entendimento desse trabalho. E isso pode então ser trabalhado naquele grupo, né, naquelas empresas privadas, digamos assim, para que nós possamos realmente entender esse nível. E aqui nós vamos ver naquele fluxo de accountability, o referenciamento de dívida será fornecido, por exemplo, para a transição, e tudo isso vai depender do nosso entendimento desses marcos, dessas estruturas. Ok, Adam, e agora para você, tá? Ana, o Gregor pergunta. Bom, eu entendo que essa taxonomia europeia e relatórios em geral é que é legal que nós temos um marco, né, de relatório disponível, mas como que isso é mais do que uma ferramenta de relatório? Você consegue nos dar uma resposta? Bom, interessante, né, essa questão da taxonomia europeia, pois a regulamentação é sobre divulgação, que é obrigatória, tá? E não é só investidores, tá? Mas as grandes empresas de petróleo que, né, também estão sujeitas a essa lei nova, e eu acho que isso foi uma edição bem recente, e isso meio que mudou as regras do jogo, porque uma das coisas que tornam tudo difícil para investidores e instituições financeiras é o acesso a informações onde eles estão investindo, mas a exigências da taxonomia da União Europeia, fazendo com que elas se apliquem para as grandes empresas, realmente ajuda no fluxo de informação até os investidores, então nos dá transparência de dados, níveis de desempenho. Eles não precisam cumprir com os critérios da taxonomia nesse momento, tá? Eles precisam simplesmente divulgar sobre isso para que os investidores possam tomar as suas decisões de investimento de uma forma mais escalonada, digamos assim. E eu acho que isso vai mudar a regra do jogo, né? Essa transparência, isso vai ser muito interessante, como várias outras coisas. Acreditamos e esperamos que isso seja uma corrida para o topo, pois há algumas empresas que realmente sabem que são acessíveis e há realmente uma pressão maior agora para que a gente tenha, né, esse desempenho, ter essa performance diferente e realmente a gente consiga cumprir com esses critérios da taxonomia. Então, eu diria que é o início, digamos assim, desse ciclo, e eu acho que a regulamentação de qualquer coisa, né, o que é bacana, que é o que a taxonomia tem,
é que a gente vai trabalhar para que eles cumpram e vamos trabalhar dentro desse mercado e assim que essa regulamentação está implementada, ou seja, muito mais pessoas vão ter que se envolver também com essa questão da finanças verdes sustentáveis, né? E muito mais gente vai ter que meio que entender essas atividades, esses investimentos, e isso vai ser grande, vai ajudar a gente na Europa e com certeza terá o efeito cascata entre reguladores sobre, né, a harmonização da taxonomia, etc. Então, é uma ferramenta poderosíssima e um lugar muito interessante para a gente começar. E eu estou muito entusiasmada para ver o que, que a gente vai ter, né, no curto prazo. E Adam, a gente ouviu de você todo o trabalho da TPI, o trabalho, né, para o futuro. De repente, os outros poderiam falar também, Esther, o que, que a gente pode esperar do trabalho da CDP, né? E ali o trabalho da ACT também, olha, bastante no lado CDP. Pois estamos, né, chegando na COP e temos então uma ambição de 1,5 para as empresas, e isso é muito entusiasmante. Agora, no lado positivo, nós temos o benchmark das 100 maiores empresas de gás e óleo no mundo, technology, temos, né, aquela aliança trabalhada com empresas energéticas de eletricidade e automotivas também. Vamos atualizar os benchmarks na COP esse ano, tá? Então, nos próximos 2 meses, mais ou menos, vocês poderão ver como que essas indústrias críticas para a sua transição, né, estão trabalhando. Isso inclui as empresas listadas e não listadas, tá? Então, vai ser interessante, né, ver as grandes empresas de petróleo nacionais, como que elas vão ver essa questão agora. Na questão de desenvolvimento de tecnologia, nós temos agora metodologias, tá, desenvolvidas no nosso site que você pode baixar, tá? E nós vamos acrescentar agora para alimento, a agricultura, alumínio, vai ser testado produtos químicos, papel e celulose. E quando tudo isso estiver pronto, já poderemos cobrir os setores de alto impacto identificados, tá? E estamos também procurando por outras colaborações com o pessoal, né, do caminho para a transição, a indústria, para que nós possamos então definir essas empresas específicas que, obviamente, são um alvo, né, desse trabalho. Muito bom. Bom, temos muito material que será produzido para a COP e, bom, eu acho que até o final do ano vou passar muito tempo lendo, né, sobre tudo que vai ser publicado. E você, Jay? O que, que está ocorrendo aí no RMI? Bom, na verdade, nós temos dois chapéus, digamos assim. Primeiramente, sou eu, e outro é o centro aqui, né? Então, primeiramente, eu, bom, sou um dos parceiros fundadores, né? Daquela parceria que eu mencionei anteriormente. Temos alguns desenvolvimentos interessantíssimos e temos essa estratégia de transição que vai nos dar, né, uma visão interessante para, né, o caminho de transição da indústria do aço e esperemos que outros setores vão seguir isso também. E nós temos algumas outras coisas que vão vir aqui também, né, do nosso centro, né, dessa finança alinhada ao clima. Vamos ter também atualizações do nosso trabalho no aço, como também alguns outros setores para trabalho futuro. Então, se mantenham atualizados, digamos assim, conosco, tá bom? Muito obrigada, James. Então, só para a gente concluir aqui, para vocês do público, por favor, continuem a votar. E, bom, então, se nós pudermos fazer a nossa conclusão aqui, vou dar a oportunidade para os nossos panelistas nos darem a sua mensagem ou, de repente, um conselho para, né, o nosso pessoal. Esther, se pudéssemos começar com você. Bom, eu gostaria de enfatizar um tema aqui, né, do painel, que é utilizar o nosso trabalho
Eu acho que é interessante, pois nós tivemos uma explosão, digamos assim, de interesse nessa transição, que é realmente muito bom, mas agora muito mais está sendo produzido, então eu não gostaria de dizer que nós aqui. Bom, o que eu diria é que a gente aqui no painel estamos trabalhando nisso já há um tempo, como várias outras pessoas, e conseguimos funilar muito conhecimento relevante e estamos publicando isso no domínio público para que seja usado de referência. Então, por favor, né, procurem saber o que outras organizações têm feito. Você não precisa reinventar a roda, né? Como a Adam mesmo falou, a colaboração é chave e precisamos ter um melhor fluxo de informação, né? Para que as pessoas venham até a mesa, investidores, empresas, iniciativas, fornecedores de dados, para assegurar que a gente consiga trabalhar de forma eficiente para essa meta, como eu mencionei. Nós temos uma grande lista aqui de setores, está tudo ali. Nós vamos ter também, né, o marco do ACT, que, bom, também vai demonstrar um pouco, digamos assim, do nosso posicionamento e usem o que a gente tem, tá? Estamos prontos para colaborar, estamos realmente procurando formas em que as pessoas possam utilizar o nosso trabalho, né, para colocar o nosso conhecimento em prática, tá? E James, você, eu reitero, né, tudo que eu falei nesse painel. Primeiramente, use a ciência e siga a sua direção e leia toda a expectativa dos governos, corporações, instituições financeiras que estão viajando, né, naquela direção. E para o setor financeiro, isso significa você demonstrar o impacto climático realmente e construa no que já existe. Então, pense primeiramente nos setores para que você tenha o entendimento detalhado sobre o que precisa ocorrer com a transição. E se não tiver nada lá, claro que eu acho muito improvável, temos também os princípios e lembrem-se que sim, a colaboração é chave. Muito obrigado, Jane. Adam, seu último conselho em 30 segundos. Bom, eu só reitero tudo que a Esther e o James falou, concordo 100%, mas também é importante ser claro com os desafios que vocês enfrentam com a sua identidade, e pense sobre o que é. Se tem alguns aspectos que você não entende, pense sobre isso, pois isso não é uma fraqueza, mas é sim um ponto forte, pois você pode procurar por apoio nisso. Mas é importante também entender, né, as medidas de política que precisam mudar para que você possa tentar, né, fazer o trabalho de advocacy nas associações industriais para que você trabalhe em conjunto e não em isolamento. Então, muito obrigada, Adam. Eu gostaria então de agradecer a cada um dos nossos panelistas, né? Temos a Esther Stokes, do CDP, James Mitchell, da RMI, o Adam Matthews, da Iniciativa do Caminho de Transição, né? A TPI, a Ana Crid, que é da nossa CBI. Então, gostaria de agradecer vocês por esse painel, pois é muito importante, né, que a gente continue a impulsionar ações ambiciosas, evitando greenwashing, e fazemos um trabalho muito semelhante para plateias diferentes e estamos confiantes que podemos continuar esse trabalho tão importante. Por favor, continuem a utilizar aquela poll, né, a pesquisa, e claro, né, postem suas perguntas e entrem em contato se tiver qualquer ponto que vocês queiram dar algum segmento conosco. Muito obrigada.